Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Lhe dou as boas-vindas. Você está no canal Elpis Aletes e hoje especificamente na série de estudos bíblicos em Números Bemidbar, Lições do Deserto. Lhe convido a ficar até o fim deste vídeo, onde vou trazer um estudo bíblico relacionado ao livro de Números, a qual vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Te agradeço você por ter clicado e entrado nesse vídeo. Não foi por acaso que você chegou aqui, então peço que, caso queira, fique até o fim para que possamos aprender junto a palavra de Deus. O estudo bíblico de hoje tem como título O Voto de Nazireu, uma vida consagrada a Deus. O texto vai ser o texto de Números, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Estamos nessa série Números, Lições do Deserto, estudando o livro de Números, buscando aprender especificamente nesse livro e extrair dele lições que nos traz vigor espiritual. Então vamos à leitura de Números, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Caso você tenha uma Bíblia e queira acompanhá-lo, ou queira fazê-lo, fique à vontade. O texto de Números 6, versículo 1 ao 8, que nos diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. E santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Versículo 6. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã. Por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. E versículo 8: Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Antes de adentrarmos no estudo e nas aplicações, precisamos primeiro entender um pouco sobre o que é o voto de Nazireu. O capítulo 6 de Números está inserido numa sequência que iniciou ali no capítulo 5, onde fala sobre várias questões especiais relacionadas ali ao culto e também ali como se deveria se portar. O termo nazireu ou nazirita, ele vem do hebraico nazir, derivado de nascer, que significa separar, consagrar ou abster-se. Ou seja, eram pessoas que faziam uma espécie de voto voluntário, não como sacerdotes da tribo de Levi, que eram ali obrigados a ficar durante toda a sua vida naquele cargo. Não, o nazireu, ele fazia um voto, ou seja, ele se voluntariava a tirar um tempo ali de consagração a Deus. E independente de que tribo que ele pertencesse, ele estava ali perante aquele voto consagrado ao Senhor. A pessoa ficava presa a esse voto por volta de 30 dias, alguns casos até mais, dependendo ali do tempo que ela estava disposta a fazê-lo. E, segundo o historiador Flávio Joséfo, o historiador judeu do primeiro século,
ele dizia que algumas dessas pessoas faziam esses votos porque elas buscavam, assim, talvez alguma cura física ou alguma virtude espiritual. E a pessoa podia se voluntariar, ou às vezes, em alguns casos, os pais poderiam, assim, também consagrar seus filhos como nazireu, como a gente pode ver em toda a Bíblia. No caso de Sansão ali, em Juízes capítulo 13, que seus pais ali o consagraram a nazireu antes de ele nascer, a qual não poderia passar navalha na sua cabeça, e deveria deixar seus cabelos crescerem, porque ali resistia a força que vinha nele através do Espírito Santo. E também no caso do profeta Samuel, que Ana ali consagrou ele como nazireu de Deus, e ele foi ali durante todo esse tempo que ele exerceu o seu ministério profético, um nazireu. E também no Novo Testamento, o exemplo de João Batista, que também foi um nazireu ali. E você pode ver isso em Lucas, capítulo 1, versículo 15, versículo 80 e Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos nas passagens iniciais. Outra coisa que é interessante é que 3 princípios deveriam ser encerrados na vida do nazireu. Primeiro, que ele não podia participar do fruto da vinha, ou seja, da bebida do vinho alcoólico. O segundo, que quem fazia o voto de nazireu não podia cortar o cabelo. E outro ponto era que permanecer livre, essa pessoa deveria, como terceiro ponto, permanecer livre de todas as impurezas, inclusive de tocar o corpo morto de pessoas. E você pode ver isso em Números, capítulo 6, do versículo 3 ao 8. Versículos esses que nós lemos aqui. E em caso de profanação, ou seja, se o nazireu tocasse em algum morto ou algo impuro, ele precisava passar também pelo ritual de purificação. E você pode ver isso em Números, capítulo 6, dos versículos 9 ao 12. Depois do período de nazireu que essa pessoa cumpria, quando ela terminava esse voto, ela precisava ali comparecer-se diante do sacerdote e fazer ofertas especiais para que dessa maneira ela pudesse encerrar esse voto. Cumpridos os 30 dias ou mais, ela precisava aparecer ou se comparecer diante do sacerdote e ali fazer algumas ofertas e alguns rituais para encerrar ali esse propósito. E um fato interessante é que durante a monarquia, o período monárquico, onde os reis ali estiveram governando Israel e Judá, alguns homens profanos tentaram fazer com que pessoas que haviam feito um voto de nazireu, essas pessoas ali rompessem com seu voto, insistindo que elas deveriam tomar vinho. E a gente vê isso claramente no livro do profeta Amós, que fala o seguinte, Amós 2, 11 e 12, que fala, olha, escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Mas não é isto que acontece entre vocês, filhos de Israel. Diz o Senhor, mas vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Nesta época, existia uma verdadeira bagunça ali espiritual em Israel e esses homens estavam tentando profanar os votos que os candidatos a nazireu haviam sido feitos, obrigando e querendo que eles tomassem vinho, que era uma violação clara a um dos princípios que eles não poderiam. E outra parte interessante é que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo também parece ter feito um voto de nazireu. Ali em Atos 18, fala que quando ele chegou em Secreia, ele cortou os cabelos, ou raspou a cabeça. Porque provavelmente quando ele esteve em Corinto, ele fez algum voto de nazireu, buscando ali
talvez uma proteção divina. E também no episódio de Atos 21, do 18 ao 26, vemos claramente ali também que Paulo é persuadido pelos irmãos de Jerusalém a entrar no templo com 4 judeus que havia feito um voto. E ali também ele faz um processo de purificação para entrar com esses judeus ali no templo, e depois disso vai gerar ali uma grande polêmica, a qual os judeus vão pegar Paulo, trazer ele para fora do templo, e ali vai acontecer toda aquela série de acontecimentos que levou a ficar preso em Cesareia. Bem, diante dessa pequena exposição sobre alguns fatos sobre a questão de ser nazireu, agora sim podemos entrar numa aplicação desse estudo até aqui para nossas vidas. A primeira coisa que nós podemos tirar é que a consagração começa com uma decisão. O versículo 2 é bem enfático. Ele fala: fala aos filhos de Israel, diz-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor. Ou seja, ninguém o obrigou a fazê-lo, era voluntário, e a pessoa se predispôs a fazer o voto. Ou seja, quando alguém fizer voto especial, ou seja, a consagração envolve uma decisão consciente de colocar Deus no centro das nossas vidas. Nós devemos, quando estabelecer colocar Deus no centro de nossas vidas, devemos estar cientes de que se Deus está no centro de nossas vidas, não vai ser mais nós que vamos escolher as coisas ou fazer aquilo que nos apraz, mas é Deus que vai definir tudo aquilo que, conforme a sua vontade, vai ser compactuado com nossa existência, com nossa vida. Se você decide colocar Deus ao centro da sua vida, você tem que deixar Deus tomar todas as decisões por você. Não é mais você, mas é Cristo vivendo em você. E isso é importante, para que você não tome um voto desnecessário e venha depois fazer coisas quebrando esse voto. Porque se você quer viver a vontade de Deus, você tem que deixar Deus viver na sua vida. Você tem que começar a ter a decisão de querer. A consagração envolve uma decisão de colocar Deus no centro da vida. Outra coisa é que a consagração do nazireu exigia renúncia. O versículo 3 e 6 é bem enfático. O versículo 3 fala: de vinho e bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. E o 6, todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará ao corpo de um morto. O nazireu precisava abrir mão de determinadas coisas durante o seu período de consagração. Quem deseja viver para Deus precisa aprender que nem tudo aquilo que podemos fazer convém à nossa caminhada com Ele. Tem muitas coisas que depois que nós consagramos a nossa vida ao Senhor, não mais se compactua com o nosso estilo de vida. Coisas que outrora fazíamos devem ser largadas de antemão. Já não posso mais estar no meio da roda dos escarnecedores. Eu já não posso mais falar palavrão. Eu já não posso mais falar mal dos outros. Eu já não posso mais agir com leviandade, agir tentando tirar proveito dos outros, e etc, e etc. Coisas que não convêm a um consagrado de Deus não devem estar presentes em nossa vida. Não tem como eu estar servindo a Deus, mas servindo a Deus somente num dia da semana e nos outros dias servindo aos deuses do mundo, a fazer coisas que o mundo faz. Sabe por que a igreja do Senhor está fraca, está cheia de escândalos e cheio de coisas que estão totalmente fora do Evangelho? Porque existem pessoas que não estão totalmente consagradas a Deus, mas que estão divididas entre Belial e o Senhor. E não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo. Uma igreja que abre espaço para práticas mundanas, para práticas que são contra a palavra de Deus, é uma igreja que está cheia de brechas para que o inimigo atue
e se o inimigo atua nessa igreja, ela vai ser facilmente engolida pelas pautas seculares. Então, você precisa renunciar tudo aquilo que te separa de Deus, da sua consagração. Se você, como nazireu, fez um voto voluntário de se consagrar para Deus, porque ninguém te obrigou a fazer isso, você precisa renunciar às coisas que te separam de Deus. E tudo que te separa de Deus é tudo que a Bíblia Sagrada nos diz que devemos deixar. Porque dessa maneira você vai conseguir estar firme. Como vimos ali no profeta Amós, alguns homens levianos tentaram fazer com que alguns nazireus bebessem vinho, que era algo proibido segundo uma das 3 cláusulas que todo nazireu deveria deixar. Ou seja, não participar do fruto da vinha, não cortar o cabelo e nem tocar em impurezas ou corpo de mortos ou coisas que poderiam contaminar. Hoje, muitas pessoas, inclusive líderes, têm influenciado a muitos homens e mulheres de Deus a quebrarem seus votos, insistindo que devem, em vez de beber o vinho físico, mas o vinho espiritual do pecado, ensinando coisas erradas e coisas que não convêm. Tome cuidado com as influências que vêm sobre sua vida. Aqui o profeta Amós foi bem claro ao dizer e denunciar esses homens e mulheres daquela época. E nós também precisamos ficar atentos a isso, porque isso existe pessoas que tentam nos contaminar e nos embriagar espiritualmente. Ali, o nazireu não deveria tocar em nada impuro. Hoje tem muitos que tomam púlpito e fazem coisas para Deus, tocando em coisas impuras e depois tentando tocar nas coisas consagradas a Deus. E o resultado disso é frieza, derrota e cada vez mais pessoas abandonando o Evangelho. Porque o Evangelho está sendo muito escandalizado por essas coisas. E o próprio Jesus disse, quando porventura o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Por causa desses escândalos, a fé das pessoas estão desaparecendo. Por quê? Porque está faltando pessoas que, assim como os nazireus, se voluntariam e renunciam para se consagrar a Deus. Então que reflita sobre isso, que você venha a ser diferente, que você venha a ser verdadeiramente como um nazireu, consagrado a Deus, separado e que se abstece das coisas do mal. O terceiro ponto aqui é que a consagração revela a quem pertencemos. E o versículo 7 e 8 nos fala isso. Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará. Quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado santo será o Senhor. O objetivo não era simplesmente cumprir regras, mas viver de maneira separada para Deus. Ser consagrado a Deus não é cumprir uma série de regras e rituais, de estar nos mesmos dias na igreja, fazendo as mesmas coisas, naquele negócio seco e mecânico. Não, é uma vida dinâmica que demonstra Deus em nossa vida em todos os lugares que nós estamos. Não são regras, são o Espírito Santo atuando em nossas vidas, em novidade de vida, em alegria, em cânticos espirituais, em pensamentos que revelam Deus em nossas vidas, a ponto de que quando chegamos em qualquer lugar, as pessoas vejam luz, vejam esperança através de nós e vejam o braço de Deus agindo através de nossas vidas, perpetuando o reino de Deus e expulsando o reino das trevas quando colocamos nossos pés. Se quando você chega em um ambiente e você se diz ser consagrado de Deus e você não faz impacto nenhum naquele lugar, de forma que as pessoas vejam algo diferente em você, existe algo errado aí que precisa ser mudado. Porque luz é luz em onde ela está. E luz é para brilhar. O próprio Jesus diz, por acaso tem como colocar o candelabro debaixo do velador, ou você coloca o candelabro lá em cima para que ele possa aparecer e iluminar toda uma casa. Ou seja, se hoje nós estamos comportando como aqueles que vai para debaixo, em vez de ficar em cima, então não somos nazireus, não somos consagrados de Deus.
E logo, nós não fazemos diferença nenhuma e não podemos ser dignos de ser chamados servos de Deus, ou consagrados de Deus ou nazireus. Então a grande pergunta que nós fazemos para encerrar esse estudo é: do que eu preciso abrir mão hoje? O que você precisa abrir mão hoje para se consagrar mais a Deus? É ficar menos tempo nas telas? É ler mais a Bíblia Sagrada? É julgar menos as pessoas? Ou seja, nem julgar as pessoas e olhar para Cristo? É não procurar nas igrejas perfeição, mas buscar a perfeição em Jesus e ficar firme onde que você tem que colocar? O que você tem que abrir mão hoje? Só você pode responder. Será que realmente nós estamos preparados para Deus ou apenas fazemos discursos filantrópicos, mas não vivemos isso? Isso é para todos nós, para mim, para você, devemos refletir sobre isso. Se você chegou até aqui nessa mensagem, reflita sobre isso. Uma vida consagrada não é uma vida perfeita, porque não somos perfeitos, mas tentamos acertar cada dia mais através da ação do Espírito Santo. Mas uma vida que reconhece que pertencemos ao Senhor. E você pertence ao Senhor? Você, através da sua vida, pode atender tudo que falamos aqui? Você faz a sua consagração voluntária? Você renuncia? Você revela que você pertence a Cristo? Que essa mensagem possa ter falado com você de alguma maneira, assim como falou comigo antes de passar para vocês. Então, te agradeço até aqui pela sua atenção. Se você chegou até aqui, obrigado por sua audiência. E essa foi mais uma palavra, cujo tema do estudo foi o voto de Nazireu. Uma vida consagrada a Deus, baseada em Números 6, do 1 ao 8. Obrigado pela sua audiência. Se assim Deus permitir, voltaremos brevemente para uma nova palavra, para continuarmos estudando o livro de Números e também outras mensagens de outras séries bíblicas deste canal. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu lar e que as íntimas consolações do Espírito Santo te conforte e te traga ânimo e que você possa ser muito abençoado aonde você estiver. Um grande abraço e que Deus te abençoe.